A paz do Senhor nos introduz agora um pouco mais especificamente sobre a primeira besta. A paz do Senhor, pastor Simar, pastor Ademar, a igreja, a paz do Senhor, nosso querido pastor Albert também, né? Nosso vice-presidente. Dando continuidade, nós sabemos que o livro de Apocalipse, há muitas pessoas se afastam dele por causa do uso das simbologias. E ainda mais que vem falar de besta, né? E sai do mar, o outro sai da terra. Muita gente se assusta, tem muitas correntes, muitas linhas de pensamento, então algumas pessoas, com medo de nenhuma ser verdadeira ou de não entender, elas se afastam. Mas, irmão, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, não é impossível, apesar do elemento simbólico, nós entendermos a mensagem que o livro de Apocalipse quer nos dar. No meu caso aqui, o meu tópico é o tópico 2, que fala que a besta que subiu do mar. Para a gente ter uma percepção melhor sobre o livro de Apocalipse, a gente tem que entender que ele tem uma associação muito forte com o livro do profeta Daniel. E para entender até melhor um pouquinho sobre essa besta, a gente vai ver aqui essa conexão. Por exemplo, o livro de Daniel diz que ele também teve visões. E uma das visões que ele teve, ou várias vezes, ele teve visões com animais. Numa dessas visões, que está até na nossa leitura aqui, ele viu 4 animais. Ele viu ali um na forma de um leão, outro animal, né, do urso, a forma de um urso, o outro de um leopardo e um outro animal terrível, de aparência terrível. O próprio livro de Daniel esclarece que esses animais se referem a 4 impérios: o leão da Babilônia, o urso medo-persa, o leopardo, o império grego, e o último império, o último animal que não está esclarecido no livro de Daniel, mas sabemos que seria o Império Romano que o sucederia. E, então, com relação a esses 4 animais, nós vemos, então, que são representações desse império. E só que no livro de Daniel diz que esses animais, eles subiram da terra. Então, primeira coisa que nós vemos aí, então, que esses 4 animais representavam impérios, os grandes impérios a contar da Babilônia, sendo que o último seria esse animal terrível que nós sabemos hoje, que é o Império da Babilônia. Segundo, esse império, esses animais subiam da terra, dando indicação, né, que esses animais, então, representariam lideranças regionais. A abrangência desses impérios eram regionais, eles não conseguiram dominar o mundo todo. Aí, quando nós vamos agora para Apocalipse, nós vamos ver que a visão de João é que essa besta, ela tinha partes do seu corpo como cada um desses animais. Ele nos fala aqui que tinha semelhança com leopardo, pés como de urso, boca como de leão, querendo então nos dar como aplicação, primeiro, que ele subiu do mar. O próprio Apocalipse esclarece que mar ou águas representam povos, línguas e nações. Então, deixando claro a abrangência do reino desse anticristo, dessa besta. Enquanto os outros subiam da terra, tinham uma abrangência regional. Já o que sobe do mar, a água representa, no livro de Apocalipse, povos, línguas e nações. Quer dizer então, que a abrangência, então, dessa besta, que nós sabemos que é o anticristo, será de nível mundial, né? Outra coisa muito importante que nós vamos ver aqui no tópico 2.1, a natureza e o caráter da primeira besta, que é o anticristo. Os nomes e títulos que nós vamos ver aqui, que são dados a eles, vão dar bem uma indicação sobre a natureza, o caráter desse homem. Olha o que é que nos diz aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 8 e 9. Paulo chama esse homem de homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, querendo dizer que esse homem, ele não é um pecador só como nós, mas ele vai representar e vai ter sobre ele toda a representação da iniquidade, do pecado, da desobediência sobre si. É um homem perverso, como nunca existiu. O Hitler, perto dele, vai parecer cordeirinho, né? Só para a gente ter uma ideia de quão perverso esse homem. Paulo dá para ele a designação de iníquo, homem da perversidade e homem do pecado. Já, como nós lemos também agora na epístola de João, João diz: filhinhos, o anticristo, sabemos que o anticristo há de vir. Então, é a primeira vez que tem essa designação, o anticristo.
Então, esse nome sintetiza que essa besta ela vai representar uma grande liderança, um falso Messias. E o título de anticristo quer dizer aquele que se opõe a Cristo, ou aquele que tem aparentemente o mesmo poder que ele, só que a sua natureza é totalmente oposta de Cristo. Bom pastor, cuidador, aquele que se compadece, aquele que ama, aquele que preserva. O anticristo, nós vamos ver, é a oposição de tudo isso. Crueldade, maldade, perseguição e ambição. No tópico 2.2, eu queria que o irmão, se fosse possível, colocasse o slide. Nós vamos ver aí as principais características do anticristo e seu governo. E, nesse sentido, eu vou querer deixar que a própria Bíblia vai falar sobre ele, as características do anticristo e do seu governo. Primeiro, ele será o último e o maior líder que o mundo já viu, dotado de grandes poderes, inclusive, e esses líderes não tiveram, poderes sobrenaturais, pelos quais governará o mundo, mas o seu maior intento será a destruição do mundo. Olha o que diz em Daniel, capítulo 7, versículo 23. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Ele é um dos líderes que a missão dele, por incrível que pareça, não é ter o domínio sempre sobre a terra, mas a missão dele é liderar para destruir. Então, aqui diz que ele pisará aos pés e fará em pedaços. Segunda característica está em 2 Tessalonicenses 2,9, que diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, esses dois versículos estão deixando bem claro aqui que ele será um líder diferente, e ele é diferente porque o poder dele, o governo será de abrangência mundial, a natureza dele. Será um homem como nunca houve, um líder como nunca houve, um poder destruidor, poderes sobrenaturais. Como o pastor Osimar falou, ele receberá um poder do dragão, que é Satanás. Então, ele também, além de todo, aquele aspecto que vai chamar a atenção de todo mundo, ele vai operar sinais também. Segunda característica com relação ao anticristo, ele pretende ser um soberano e divino, ou seja, um ser soberano sobre a terra e também divino. Ele rejeitará absolutamente todo culto e invocação a qualquer divindade que não seja ele, exigindo adoração. Vemos lá em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo, irmão, isso é importante, contra tudo. Ele não permitirá religião, assim como na China, O Xi Jinping não permite religião lá, ele também. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, essa é uma segunda característica. Um soberano e um ser divino é a sua pretensão. Terceiro, odiará e perseguirá os judeus de forma implacável. É a missão dele. E a Bíblia diz aqui: e ele proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão. Sabemos que a grande tribulação ela tem dois aspectos, Grande tribulação a nível mundial, que é o juízo de Deus sobre os moradores da terra. É o dia da ira do Todo-Poderoso, em que vai derramar todo aquele conjunto de pragas em Apocalipse. Mas sabemos também que a grande tribulação ela tem uma parte voltada para Israel, uma tribulação que Israel nunca passou e nunca passará, e quem será o artífice e idealizador dessa perseguição? O anticristo, que a Bíblia inclusive diz que ele prevalecerá. Então esse Israel, que nós conhecemos hoje como uma nação vitoriosa, com uma capacidade militar inigualável, naquele dia a Bíblia diz que ele será derrotado. Só Jesus, quando vier sobre o Monte das Oliveiras, é que livrará Israel da total destruição. E com relação ao tópico 3, acho que isso aqui já é o item 3 já, Então eu queria deixar essa breve introdução para os irmãos, para nós entendermos a natureza, a forma que ele governará, a abrangência do seu reino. E passa aqui para o nosso pastor Ademar. Obrigado, pastor Jaime.
Pastor Jaime enfatiza para nós, irmãos, a necessidade de estudarmos a palavra de Deus de forma completa. No tópico 3, nos falará sobre o sistema financeiro e o sistema único religioso. Pastor Jaime. Amém. Meus queridos, tem duas observações que eu acho importantes. A primeira, uma curiosidade com relação à besta que subiu da terra, né, que é o falso profeta. É que não há nenhum lugar da Bíblia que fala sobre esse personagem. A Bíblia fala, até o próprio Jesus falava, dos falsos profetas, falsos mestres, né? Mas uma pessoa específica, né? Como está no livro de Apocalipse, não está. Né? Então é a primeira curiosidade, esse personagem, que será o assessor do anticristo. A segunda coisa importante é, todos os governos, o mundo é regido por dois grandes poderes, o poder político e o poder religioso. Nós sabemos que são duas coisas presentes na organização da sociedade, poder político e poder religioso. Os grandes líderes, os grandes dominadores, eles descobriram a importância do poder religioso. E na maioria das nações, o que é que eles fazem? Subordinam o poder religioso a eles. Quase todas as nações do mundo antigo, né, eles tinham, né, eles mesmos como representação da religiosidade, e então associavam o mundo religioso com eles. Nós vimos ali na Babilônia, vimos no Egito e várias outras nações. Então, quando o poder político consegue subordinar o poder religioso, então o controle vai ser maior nas duas esferas, né, na fé e na subordinação ao seu governo. Então, nós vemos que isso vai acontecer no governo do anticristo. Ele vai ter um poderoso assessor, que é esse falso profeta. E esse falso profeta, ele também tem algumas particularidades. Se for possível, irmão, colocar o outro slide, por gentileza. Primeira coisa, é o 3.2. O falso profeta será o grande promotor do governo e adoração do anticristo. Gosto muito de que a própria Bíblia fale. O falso profeta será o grande promotor do governo e a adoração do anticristo. Apocalipse 3:12, 13, 12, 14, 15 diz: ele faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, que é o anticristo. E ele diz aos homens que habitam sobre a terra que façam uma imagem. E lhe foi dado o poder de dar fôlego àquela imagem. E também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então você vê o poder que esse homem vai ter, o poder religioso, e o importante é que, para que ele cumpra esse desígnio dele, ele também vai ter sobre si, ele vai receber uma delegação do anticristo para ter todo o aparato do governo governamental para cumprir esse propósito, né? Ele vai se servir de máquinas, né, de controle social e financeiro sobre todos os homens para cumprir essa ação, né? Porque ele vai fazer morrer quem não adorar a besta. Então ele vai usar toda a estrutura. Olha o que diz a palavra de Deus: ninguém poderá comprar e vender, como está em Apocalipse 13. E esse, né, não é o anticristo. Quem vai fazer isso é o falso profeta, que diz: e ele faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, ele não será um líder religioso comum também. Ele também terá toda uma estrutura, toda a autoridade, se servirá de todo o aparato, sistema de informação, tudo que o governo tem para poder controlar as pessoas estará à disposição dele. E é ele que vai fazer cumprir essa determinação, para a gente ver o tanto que esse homem será perigoso. Mas eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho também sobre a marca da besta, que é outra coisa que também chama muita atenção e muitas indagações sobre o que é a marca da besta. Teve uma época que código de barra, todo mundo tinha medo, é a marca da besta. Agora vê o chip, é a marca da besta. E eu queria só tecer um pequeno comentário com os irmãos, né? Primeira coisa, a marca da besta é muito mais do que uma ferramenta ou um sistema a ser implantado nos homens. É muito mais do que isso. O nosso pastor Josué, no seu site, Arrazoando, ele coloca muito bem essa situação. Primeira coisa que a gente tem que entender, a gente não tem que ter medo, será que é o código de barra, será que é o chip? Primeira coisa que a gente tem que entender, ninguém receberá o sinal da besta sem ter noção do que está fazendo.
Não tem perigo de você estar em um lugar, tem uma fila ali, estão colocando alguma coisa ali, e você não sabe o que é, mas se fizer, você vai poder comprar e vender, né? Você vai ter autorização. Não é só isso, não é só uma ferramenta. A marca da besta envolve, ela não é só uma ferramenta, porque a pessoa vai ter noção do que está fazendo. Por quê? A marca somente será recebida. Eu queria destacar isso para os irmãos. A marca somente será recebida mediante um pacto, uma aliança de se submeter ao governo e adoração ao anticristo. Então, não é você receber aleatório. Há uma condição, né? Como é a marca da besta para poder comprar e vender, a pessoa, para receber essa marca, primeiro, você tem que fazer um pacto. Você renuncia a qualquer credo, a qualquer sistema, a qualquer fé que você tenha, para que você creia e declare que você vai se subordinar a esse líder, que também é Deus. Então, não vai ser uma coisa que ninguém, eu recebi e nem sabia. Não, envolve um pacto, envolve uma aliança. Para receber esse sinal, a pessoa vai ter que ele vai ter noção do que ele está fazendo e decidir. Vai ter que envolver uma escolha. Por isso que ninguém será inocente. Outra coisa muito importante, né? Os benefícios da escolha da marca da besta. É chato, mas qual é o benefício de quem receber essa marca? 3 benefícios. Primeiro, ele vai ter acesso aos bens de consumo, alimentação, e também ficará livre de perseguições, já que tanto o anticristo como o falso profeta não permitirá de maneira nenhuma qualquer outro culto, qualquer outro sistema de fé em que o anticristo não seja o foco. Por isso que nós vamos ver daqui a pouco que dificilmente vai ser qualquer religião estabelecida, porque é uma nova religião que vai ser implantada. Então, quem não aceitar, isso aí vai ser perseguido. Então, o benefício para quem receber, fizer o pacto, eu renuncio, e aí você vai você não, vocês em nome de Jesus não vai ter não. A pessoa vai ter acesso aos bens de consumo, alimentação e livre de perseguição. É o sonho de consumo de muita gente. Ninguém quer ter luta, ninguém quer ter problema, ninguém quer sofrer. Não, passa logo esse sinal aí, se é para não ficar perseguindo, e deixa esses outros aí, fanáticos, sofrerem. Mas agora vamos ver uma segunda, e tem um terceiro slide que eu queria muito compartilhar com os irmãos. Uns são os benefícios de quem aceita. Agora, as consequências para quem aceitar o sinal da besta e se submeter ao governo e prestar adoração ao anticristo. Olha só que coisa, né? Consequência. Primeira consequência, perda total de qualquer expectativa de salvação. Sofrerá todos os castigos reservados por Deus para a grande tribulação. Se por um lado ele está livre da perseguição, por outro ele tem que pensar o que ele vai perder também, as consequências. Perda total. Não haverá possibilidade de salvação. É o segundo pecado que não vai ter perdão. O primeiro é a blasfêmia, e o segundo é quem aceitar o sinal da besta. Vamos ver então, mas já onde é que está isso? Vamos ler aqui a Bíblia, e eu sei que está longe para os irmãos, mas vamos ler aqui o que diz Apocalipse, capítulo 16, versículo 2. E foi o primeiro, já está falando sobre as pragas, e foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Está vendo a primeira consequência? Aceitou o sinal da besta, né? Perdeu o selo de proteção. Né? Então, as chagas, todas aquelas pragas que estão ali no livro de Apocalipse, vai estar sobre essa pessoa que aceitar. Mas vamos ver agora Apocalipse capítulo 14, versículo 9 a 11. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Está vendo, irmão? Será que vai valer a pena a troca?
Benefício para quem aceitar, livre de perseguição, vai poder comprar e vender. Mas e as consequências? Incapacidade de salvação. Tormento da ira de Deus sobre a vida dele. Um homem cair na mão de Deus irado, irmão, é a pior coisa. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Então, isso é muito importante, eu queria deixar muito claro com os irmãos, porque há muito questionamento sobre o sinal da besta, independente do que seja. Só receberá o sinal mediante um pacto de submissão, tanto ao governo como de adoração. Então, é muito sério. E terminando aqui o sistema religioso mundial, né, nós temos aqui que o tempo da grande tribulação será de grande religiosidade. Por que será religiosidade? Como eu falei, religião associada com o Estado, uma religião perversa, pagã e apóstata. Então, é muito importante nós entendermos, né, que esse governo do anticristo, uma das características dele será exclusividade. Se fala muito no ecumenismo, mas o ecumenismo ele é um guarda-chuva que permite todas as religiões, mas o governo do anticristo não é ecumênico. Isso é muito importante nós falarmos, porque é muito falado no ecumenismo. O ecumenismo ele permite um sistema de fé, convivência junta e respeitosa, e cada um crendo no seu Deus, mas eu respeito. Mas o governo do anticristo, eu queria deixar claro para os irmãos, que de acordo com a Bíblia, ele não é ecumênico, ele é exclusivista. Ou é ele, como seu Deus e Salvador, o anticristo é o Cordeiro de Deus. Quantos vão adorar o Cordeiro de Deus? Amém? É o nosso Senhor. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, a gente queria ter mais tempo, né? Mas não é possível. Aliás, como é uma escola, né, pastor Albert, como uma faculdade, a maior parte do tempo a gente está estudando em casa, né? Aí a gente vem para a aula para tirar ali aquelas dúvidas. Então, continue estudando o livro do Apocalipse. Nós já passamos um pouquinho do horário, vou pedir licença aos pastores que a gente tem que se